Você já pensou o quão malucos podem ser os episódios de Bob Esponja? O universo da Fenda do Biquíni possui diversos elementos fora da caixa que chegam a ser psicodélicos e deixam diversos episódios caóticos. Atualmente temos um total de 15 temporadas, onde já exploraram de tudo. Levando isso em consideração, hoje eu separei os episódios que considero mais psicodélicos em toda a obra. Peço que fiquem até o final, pois eu deixei o mais surreal, ou melhor dizendo, o mais viajado para o fim. Frank Rabisco. Iniciaremos essa lista com um episódio que tem o início de sua história começando num ritmo tranquilo, com um homem fazendo desenhos na superfície do oceano. Ele acaba deixando cair seu lápis, e logo na sequência, vemos Bob Esponja e Patrick brincando e se divertindo com bolhas, e jogando pedra, papel e tesoura. De repente, um lápis gigantesco cai do céu e assusta os dois. Eles, no entanto, se aproximam do lápis para poder investigar. Após essa rápida investigação, eles concluem que não é um objeto perigoso. Bob Esponja pega o lápis e, empolgado, começa a desenhar uma água-viva. Mas o que acontece a seguir é completamente insano, e começa a esboçar os detalhes psicodélicos do episódio. A água-viva ganha vida e sai flutuando como se fosse normal, ou seja, o lápis tem o poder de criar vida. Bob Esponja então decide realizar o sonho de Patrick, criando um bigode mágico que ganha vida e sai voando para longe. Acontece que esse bigode vai parar no cabelo de Lula Molusco. Agora é a vez de Patrick desenhar, e ele cria uma versão irritada de Lula Molusco. Eles tentam apagar o desenho, mas Bob Esponja tem uma ideia ainda mais estranha: criar uma versão dele mesmo para pregar uma peça em Lula Molusco, assim dando vida à criatura chamada de Rabisco. O problema é que Rabisco não apenas prega uma peça em Lula Molusco, ele espanca Lula Molusco e não para por aí. Ele derruba Patrick e Lula Molusco, rouba o lápis e começa a causar o caos na cidade, mostrando não possuir controle. Eles tentam fugir, mas Rabisco é imbatível. Ele consegue criar várias armas malucas, como uma chave inglesa e uma bola de boliche, e começa a persegui-los. Bob Esponja, em um ato desesperado, consegue pegar o lápis de volta e apaga Rabisco. Bem, será mesmo que ele conseguiu apagar? Bob Esponja acha que venceu a batalha e declara com entusiasmo: "Eu sou Bob Esponja, o destruidor do mal." Eu sou Bob Esponja, o destruidor do mal! Mas, quando ele dá uma olhada, percebe que deixou o braço de Rabisco para trás. E, à noite, Rabisco se redesenha e retorna com mais fúria do que nunca, e com um objetivo ainda mais cruel. Agora ele quer apagar seu criador, Bob Esponja, de uma vez. Nesse confronto, ele passa a borracha diversas vezes em Bob Esponja e arranca diversos pedaços do seu corpo. Ele começa uma batalha pelo lápis, e o lápis acaba quebrando ao meio. Bob Esponja tenta redesenhar a si mesmo, mas acaba fazendo uma bagunça e joga o lápis pela janela. Isso é quando ele descobre a fraqueza de Rabisco. Rabisco não pode tocar em papel, pois ele acaba ficando preso. No final, Bob Esponja consegue prender Rabisco em um livro, e ele é mantido lá, para sempre, sorrindo. O episódio termina com uma reflexão sobre a solidão de Rabisco, que, como um personagem bidimensional, encontrou a paz quando finalmente foi preso em seu próprio plano. É um final bizarro, quer dizer, não só o final, pois boa parte do episódio são os personagens usando um objeto onipotente, brincando de Deus, mas tudo termina de uma forma satisfatória. Algo fedido vem por aí. Agora vamos para algo bem sujo. Literalmente, nesse episódio aqui, Bob Esponja acorda animado para mais um dia na Fenda do Biquíni, preparando seu café da manhã com seu entusiasmo típico. A situação toma um rumo estranho quando ele decide criar um sundae, misturando ingredientes aleatórios como ketchup, cebola e um líquido verde muito duvidoso.
Ele come a mistura com gosto, mas logo percebe que algo está errado. Seu hálito fica terrivelmente fedido, o famoso boca de bueiro. Isso acaba desencadeando o tom psicodélico do episódio. Bob Esponja, sem perceber o problema, sai para interagir com os outros moradores. As coisas começam a mudar de rumo quando todos que ele encontra começam a fugir em pânico, com reações exageradas e fazendo caretas por conta do cheiro peculiar, como se estivessem em um pesadelo. Patrick, seu melhor amigo, também sente o cheiro. Em vez de ajudar, ele entra na paranoia, achando que ele mesmo está fedendo. Os dois concluem que são feios e que ninguém os ama, criando uma sequência de delírio coletivo. A loucura aumenta e chega ao seu ápice quando Bob Esponja e Patrick decidem se isolar na casa de Bob, lamentando sua suposta feiura. Eles tentam se consolar. A reviravolta vem quando Patrick sugere que eles confrontem a cidade, e Bob Esponja, em um momento de coragem, decide sair gritando que não liga para o que os outros pensam. É aí então que eles descobrem a verdade. O problema não era sua aparência, mas o mau hálito causado pelo ketchup estragado. Patrick, que também comeu a mistura, percebe que está na mesma situação. Tudo isso mostrando que a paranoia pode distorcer a realidade, gerando momentos visualmente insanos e caóticos. Tornei-me um Gary adolescente. Agora, o próximo episódio está ligado diretamente com o bicho de estimação de Bob Esponja. A história começa com Gary fazendo sua rotina diária e Bob Esponja brincando de pegar com ele. Gary, como sempre, é super lento, até porque é um caracol. Esse detalhe sempre diverte muito Bob Esponja, enquanto ele espera. Mas a tranquilidade é interrompida quando Patrick entra correndo, anunciando que eles têm que ir para a convenção anual de Águas Vivas. O único problema é que Bob Esponja não pode ir porque não tem ninguém para cuidar de Gary. É aí que Lula Molusco aparece na porta, reclamando das roupas íntimas de Bob Esponja no jardim. Mas, ao saber que cuidando de Gary teria um final de semana livre, ele se voluntaria para ajudar. No entanto, Lula Molusco não se importa nem um pouco em aprender a cuidar de Gary e acaba ignorando todos os cuidados necessários. No final, Lula Molusco passa os 3 dias relaxando, sem prestar atenção em Gary. Quando Bob Esponja e Patrick voltam, Gary está em péssimas condições. Bob Esponja, desesperado, chama um veterinário. Ele diz que Gary precisa de uma injeção de plasma de caracol. Lula Molusco fica encarregado de dar a injeção, mas acaba acertando ela em Bob Esponja. Após a tal injeção, Bob Esponja começa a se mover lentamente, até que de repente acontece o pior. Seu corpo começa a se transformar em um caracol. Agora, Bob Esponja na forma de caracol começa a aterrorizar Lula Molusco. É engraçado ver a confusão de Lula Molusco tentando lidar com uma versão caracol de Bob Esponja. As situações ficam ainda mais absurdas. No final, depois de muitas confusões, Lula Molusco é atingido pelo mesmo plasma através de seu nariz, fazendo com que ele também se transforme em um caracol. O episódio termina com Bob Esponja e Lula Molusco cantando junto com Gary, uma cena muito estranha, mas engraçada. Esse episódio é definitivamente perturbador, principalmente pela transformação de Bob Esponja e de Lula Molusco. Porém, é um dos episódios mais memoráveis pela sua bizarrice. Ah, e um detalhe. Esse episódio tem uma suposta cena deletada que deixa ainda mais macabro, pois não é mostrada a transformação de Lula Molusco em caracol. Dizem que isso foi retirado, pois a cena era tão pesada que ao ser transmitida, fez diversos espectadores acharem ela assustadora demais. O que vocês acham da ideia de um vídeo falando de cenas deletadas de Bob Esponja? Lula Molusco na Clarinetalândia. O mais viajado dos episódios começa de maneira calma e nem aparenta que terá uma viagem fora do comum. Nele, Lula Molusco está com um otimismo fora do comum. Nada abala ele durante sua manhã,
pois ele terá seu recital de clarinete após o trabalho. Ele chega no Siri Cascudo com seu precioso clarinete, seguro em uma mala. Mas, ao longo dos atendimentos, um bebê acaba babando em cima de seu precioso clarinete, tirando Lula Molusco do sério. Ele exige que o Sr. Sirigueijo disponibilize um lugar para que ele possa guardar seus pertences. Ele chega a ameaçar usando o livro de normas trabalhistas da Fenda do Biquíni, mostrando que está realmente falando sério. Sr. Sirigueijo, preocupado, encontra um armário velho de sua época de marinheiro. Bob Esponja é o primeiro a curiar o novo item dos funcionários. Este armário, além de estar enferrujado, infestado de insetos, era o local que estava um cadáver de aparentemente um ex-companheiro de Sr. Sirigueijo. Mega estranha essa história. Bob Esponja se encarrega de limpar o armário sozinho. Lula Molusco, aliviado, guarda o clarinete no armário, mas fica tenso por ter que dividir o armário com Bob Esponja. Ao longo do dia, Bob Esponja vai fazendo diversas mudanças no armário. Primeiro ele reveste de veludo o armário e deixa ele parecendo novinho em folha. Depois ele decide fazer uma mega reforma. Quando Lula Molusco vai dar uma olhada, Bob Esponja já expandiu de forma surreal aquele pequeno armário em um local com várias salas e gavetas para guardar objetos. Mas um detalhe importante, o clarinete sumiu. Lula entra neste lugar em busca do seu clarinete. Depois de algum tempo rondando, ele vai de forma misteriosa parar em um universo totalmente diferente. Uma floresta psicodélica, feita inteiramente de clarinetes. A misteriosa Clarinetalândia. Lá, ele avista seu clarinete, mas é interrompido por uma gigantesca cabeça de águia autoproclamada o guardião da floresta do chifre. O guardião o confronta, declarando que os clarinetes não podem ser possuídos e que Lula Molusco precisa aprender a respeitá-los. Ele tenta dar um migué, mas acaba sendo parado pelo guardião, que o engole. Dentro dessa criatura, as coisas ficam ainda mais alucinógenas. Ele vê imagens alteradas dele, versões malucas de Bob Esponja e Patrick, e termina caçando Bob Esponja no espaço. Mas tudo não passou de um pesadelo, onde Lula estava apenas sonhando dentro do armário. Bob Esponja revela que tinha o clarinete guardado o tempo todo. Furioso, Lula Molusco o tranca no armário e vai ao recital. Lá, ele encontra Bob Esponja dentro da sua maleta. Isso faz com que ele tenha um ataque de pânico. Ele foge e deixa o caos tomar conta. O clarinete fica intacto, mas a sanidade de Lula Molusco, essa é outra história. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho nos episódios que destacam como Bob Esponja consegue transcender seu humor e pular direto para viagens únicas e perturbadoras, indo desde a criação da vida de Rabisco até a jornada em universos paralelos habitados por instrumentos musicais vivos. Mas, para você, qual desses episódios é o mais psicodélico? E se ficou faltando algum episódio nessa lista, comentem que eu faço uma parte 2, dependendo da quantidade de likes do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!